Professor, quando nós falamos da Índia, quando nos estudos de filosofia nós estudamos alguns dos clássicos, né, Bhagavad Gita, por exemplo, e outros tantos, e ouvimos alguns amigos dizerem que quando estão lá, em alguns mosteiros, eles já não acham esses livros tão interessantes. O que dizer, né, dessa cultura tão rica, né, e de repente perdendo bases tão valorosas aí para todos nós, no próprio, vamos dizer, né, no próprio ventre de toda essa criação. Isso aí acontece com toda a cultura miscigenada. Por exemplo, só para ficar assim, claro, na nossa cultura atual, se você der um dos clássicos da literatura nacional para um jovem ler, o que ele vai É fazer? verdade, é verdade. Não vai ler de jeito. Não vai ler de jeito nenhum, não vai mesmo. Mas esse livro, isso não tem Não precisava de ir à Índia pegar o exemplo, não, né, professor? Está aqui no nosso dia a dia. Exatamente. Então lá está a mesma coisa. A nova geração está realmente deixando de lado esses clássicos todos, no mundo inteiro, não é só aqui não. No mundo inteiro está acontecendo. É um movimento de transformação que aconteceu no passado e está acontecendo agora e vai acontecer. Realmente, a nova geração traz um novo entendimento, uma nova maneira de ver, e aí os clássicos vão ficando para trás. Assim, acontece hoje na Índia, naquele mundo antigo da Índia, daquele situação dos antigos serem substituídos pelos modernos. Não tem jeito. Eu gostaria de colocar um gancho aí, como eu sempre me refiro a pergunta da Adriana, perdão, da Alessandra, para ver a sua opinião sobre o seguinte. Bom, no início aqui do planeta, Jesus, nosso governador, recebeu lá do sistema da Capela, de um dos orbes, de um dos planetas lá do sistema de Capela, que segundo Emmanuel é nosso vizinho aqui, 42 anos-luz, isso aí não é nada. Bom, enfim, Jesus recebeu essa leva de espíritos que foram exilados de lá, porque lá não tinha mais condição de eles ficarem. Vieram para um planeta bem mais atrasado. Então, vamos fazer aqui um parêntese sobre o povo que nós estamos discutindo agora, os indianos. Essa parte dos exilados da Capela que vieram e reencarnaram na Índia. Trouxeram para a Índia, e até hoje existe, apesar da luta, por exemplo, de um Mahatma Gandhi, que lutou contra isso e não conseguiu sucesso. Um Gandhi não conseguiu sucesso. A divisão de casta até hoje, infelizmente, existe na Índia. Um povo que, segundo o próprio Emmanuel deixa claro, que dos exilados capelinos que para o nosso planeta vieram, era o povo que tinha um conhecimento espiritual mais desenvolvido, era o indiano. Era esses que encarnaram na Índia. Professor, então eu sou obrigado a concluir, posso até estar errado, que eles trouxeram esse costume de casta lá do planeta de onde eles vieram, a Capela. Agora, me custa acreditar que num planeta como Capela, que já naquela época sei que era bem mais desenvolvido que o planeta Terra, bem mais desenvolvido, como é que esse povo ainda conseguia manter, num ambiente desse, de grandeza espiritual, como é o orbe lá da Capela, um costume tão bárbaro, a ponto de na Índia, até pouco tempo atrás, não sei se permanece hoje, o pária tinha que assoprar um apito quando entrasse numa rua para não contaminar o endeusado hindu, que eu não sei nem como é que é a classificação, mas enfim, não era um pária. Esse raciocínio, você concorda com ele, que trouxeram isso de Capela?
Sim, trouxeram de lá. É chamado orgulho de raça. De lá vieram 4 grupos, que eram os que estavam emperrando o desenvolvimento, 4 grupos. Todos eles tinham orgulho de raça, orgulho mesmo. Eram os hindus, os hebreus e os egípcios. Orgulhosos daquilo que eles conheciam, um conhecimento de filosofia e de espiritualidade grande. Eles tinham esse orgulho interno. E esse orgulho interno, para os indianos, para aquele grupo capelino que iam para os hindus, eles não queriam, de modo algum, transmitir isso para o povo local, que era o povo que vivia lá. Então, aquele povo, eles escravizaram como os párias, nada disso. Nosso conhecimento é só nosso, superior. Então, eles tinham esse isolamento. Foram o povo mais orgulhoso, socialmente orgulhoso, que veio de lá. Agora, isso não é fácil de arraigar de uma noite para o dia, né? Tem mais de 20 mil, 40 mil anos que isso aconteceu, e ainda até hoje existe isso lá. Quer dizer, está lá gravado no inconsciente desse povo aquilo que trouxeram de lá. Mahatma Gandhi foi um emissário de Jesus para que ele tentasse acabar com esta casta. Ele foi enviado por Jesus. Ele é um dos enviados de Jesus. Mas pelo menos abrandou. Depois dele, as leis indianas começaram a agir sobre isso, e legalmente, por lei, não pode haver casta mais lá na Índia. Isso é legal, é lei. Mas, na prática social de lá, ainda existe esta mancha na sociedade indiana. Muito obrigado. Muito bom. Professor, sobre o expansionismo dos árias, tem aqui, consta no livro aqui que as famílias, né, tiveram lutas usando a força, choques familiares. Comente um pouco sobre isso para nós. Alessandra, dos 4 grupos que vieram de lá, os árias, os indo-europeus, que foram depois disso, os indo-europeus, saiu do hindu, foram para a Europa, foi o povo mais sem religião de lá. Era aquela turma materialista lá de Capela, a turma dos materialistas, revoltados. Ficaram revoltados porque foram expulsos da casa deles. É uma revolta que trouxeram para lá com a raiva imensa dentro de si. Eles, ao reencarnar, eles não tinham jeito, não ficaram quietos num local só, não. O povo indiano, voltando um pouco, era um grupo orgulhoso de raça, mas mais acomodados. Mais acomodados. Eles tinham consciência de que um dia ia voltar. Então, eles preferiram ficar quietos. Desceram ali do Pamir, desceram até a Índia e ficou quieto por ali. Não vamos sair daqui, não. Mas os arianos, os indo-europeus, esses não. É aquela inquietude com vontade de dominar, de desbravar, de viajar, de conhecer outros campos. Eles tinham uma revolta grande interna. Por isso que eles brigavam por qualquer coisa. Brigavam entre si, brigavam com os outros, mas eles tiveram um fato que foi muito positivo para a espiritualidade. Enquanto os outros, tanto hindu, quanto hebreus, quanto egípcios, não misturavam muito com o povo local, com os habitantes autóctones, os indo-europeus não. Onde eles chegavam, dominava pela força, de qualquer maneira dominava, mas absorvia o povo local. Absorvia, transmitia conhecimento e recebia conhecimento. Acasalavam, criavam novas famílias, enfim, misturava com o povo local. Isso espalhou para a Europa inteira esse fenômeno. Então, eles tiveram esse ponto positivo por lado deles, apesar de serem violentos demais,
dominantes, dominadores por natureza, mas eles faziam isso, enquanto os outros 3 grupos ficaram mais isolados. Eles não misturavam muito com os autóctones, né? Por isso que os indo-europeus, que deram origem a todos os povos da Europa, todos, da Rússia, Europa, por todo lado, formaram exércitos e pequenos países, disseminando por todo lado, por causa da sua índole guerreira. Muito bom. Interessante é que Emmanuel chama atenção a respeito desse assunto que você acaba de abordar, esse aspecto. Emmanuel chama atenção que é um fato realmente que, se para um observador, não tem como negar. É a animosidade que sempre existiu entre a latinidade, representada pela França, e o germanismo, representado pela Alemanha. França e Alemanha sempre viveram ao longo dos tempos, graças a Deus agora, nos últimos tempos parece que superou isso, mas França e Alemanha sempre viveram em estado de guerra um com o outro. E segundo Emmanuel, essa animosidade eles trouxeram lá do planeta, de Capela, e continuaram com essa prática, com esse distanciamento, com essa versão latinidade de um lado, germanismo do outro, aqui no planeta Terra. Graças a Deus, parece que agora acabou. Isso que você está falando. Os indo-europeus são divididos em 3 grandes grupos que realmente fizeram, e até pouco tempo, eram beligerantes entre si. Um grupo que desceu para a região da França, Itália, né, Espanha, aquela turma da latinidade chamada, o grupo germânico e o grupo bretão. Esses 3 grupos aí disseminaram para a Europa, cada um deles com características próprias, que realmente fizeram deles rivais durante muitos séculos mesmo, entre si. Germânicos, bretões e latinidade, né? São os chamados ibéricos, né? Ibéricos, como todos. E sobre os Mahatmas, o que dizer? Olha que coisa interessante você citar. Jesus afirmou para os capelinos, quando eles foram recebidos, que nunca seriam abandonados, sempre estariam amparados pela espiritualidade, dando-lhes conforto, orientações, amparo e roteiro de caminhada. Sempre tiveram isso. Nunca nenhum grupo ficou desamparado. Tá? Esses grupos da Índia tiveram os seus Mahatmas, justamente são esses enviados do Cristo. São espíritos que não pertenciam aos capelinos, mas eram espíritos enviados pelo governador para auxiliar esses grupos que tinham esse orgulho de casta terrível para melhorar. Os Mahatmas foram os orientadores, os luzeiros deste grupo. Claro, muitos deles não conseguiram ficar isentos das paixões de domínios e atravessaram aí para o terreno movediço do poder e glória, né? Muitos deles se tornaram líderes políticos e descambaram pelas guerras, mas a grande maioria dos Mahatmas tiveram esse caminho de orientadores, né? O último deles, o Mahatma Gandhi, foi realmente um fantástico luzeiro do mundo, não é isso? Do mundo, verdade. Maravilha. Muito bem. Sobre as castas nós falamos. Os rajás e os párias. Pois é. Os rajás eram aqueles que dominavam
Aquela região foi dominada por vários pequenos países e cada um deles formava impérios próprios, chefiados por um desses orgulhosos que vieram de lá. Né? E como aquela região é muito rica para a agricultura e também rica em minérios, pedras preciosas, enfim, uma riqueza natural muito grande, então cada grupo se organizava, como não podia misturar com o povo local, eles formavam pequenos feudos, pequenos reinos por todo lado. Né? Então, os rajás nada mais eram do que os reis, os príncipes, os chefes de cada um desses grupos. Vários grupos. Né? Vários grupos. Parece que formaram no começo, parece que 16 reinos, 16 impérios, parece que depois eles foram se juntando, né? Mas ainda continuavam aqueles domínios feudais. Esses são os rajás, os reis, os donos do pedaço, né? Os que mandam. E os párias eram os locais, o povo local. Os párias eram o povo local, né? Os autóctones, o povo que habitava ali, foram escravizados, eles eram os párias. É interessante. É muito interessante tudo isso. Professor, infelizmente, como eu sempre digo, o relógio nos comanda e a gente gostaria de continuar discutindo isso aí, porque parece sempre que nós ficamos a meio caminho. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Pessoalmente, agradecemos muito aí a sua paciência, a sua cooperação, mas sabendo-se que as suas palavras irão calar fundo no espírito de muita gente que mais hoje, mais amanhã, irá nos ouvir. E quero terminar aqui, infelizmente, nesse momento, mas agradecendo mais uma vez a sua boa vontade e a sua paciência. Eu não sabia que os párias eram os autóctones, eu não sabia. E eu achava que a coisa media mais em termos de dinheiro. Mas, enfim, é isso aí. E eu quero passar agora a palavra à Alessandra. E no final eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço no final de cada vídeo. Eu quero dizer, professor, que muito rico esse momento e o senhor tem realmente trazido muito esclarecimento aí com o seu conhecimento, porque esse livro é um livro de poucas páginas, porém profundo, que exige conhecimentos de várias áreas, de geografia, de história, de espiritismo, de filosofia. Então, o senhor tem agregado muito nesses estudos, né? E tomara que o senhor tenha essa disposição e continuar aí conosco, né, nos próximos capítulos, que é tão rico esse momento. Agradeço, Moreira, e a você, professor, por estar aqui conosco mais uma vez, e a Deus por permitir estarmos juntos aqui. Ok, é uma alegria minha, eu gosto muito de discutir esse assunto, porque ele é realmente palpitante. Para complementar esse livro, A Caminho da Luz, existe um livro muito interessante, chamado Colônia Capella. Sim, vou tomar nota aqui. Colônia Capella é o Pedro de Campos, o médium Pedro de Campos, e o espírito é Yeshua Ben-Nun. É um livro interessantíssimo, que complementa bastante o estudo de A Caminho da Luz. Perfeito. Muito bom. Interessante. Já tomei nota. Mas, então, mais uma vez, muito obrigado. E estaremos juntos, se Deus quiser, numa próxima oportunidade. Quando a sua agenda permitir. Tudo bom. Muito obrigado a todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. E amigos, obrigado mais uma vez por estarem conosco. É o pedido que sempre nós fazemos. O canal está começando, temos aí ótimos parceiros e parceiras que estão vindo nos apoiar nesse início de caminhada. E nós queremos, mais uma vez, dirigirmos
aos centros espíritas do estado de Goiás, do interior e da capital, solicitando aos companheiros e às companheiras que estão na direção desses agrupamentos espíritas que nos indiquem companheiros e companheiras de todas as idades possíveis para virem participar conosco como convidados, debatendo o conteúdo do livro espírita. Estamos aguardando ansiosamente a manifestação de cada um de vocês aí nos centros espíritas. Muito obrigado e boa noite.